Vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez, para meditarmos na Palavra de Deus. E como os irmãos sabem, nós temos vindo a falar, estamos a chegar ao fim de todas aquelas características que são mencionadas em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22, que falam sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que hoje estaremos a mencionar é mansidão. Mansidão. Diz o texto bíblico em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mansidão é o tema de hoje e é interessante que mansidão fica em contraste com aquilo que neste texto está atrás. Antes, no versículo 20, é-nos dito que fala-nos do fruto da carne, não é? Aquilo que são as obras da carne. E nessas obras, algumas coisas que lá estão, no versículo 20, é iras, pelejas, dissensões. Ora, essas coisas não se coadunam com mansidão. Segundo o dicionário, mansidão é a qualidade daquele que é manso. Já aprendemos tudo, não é? Mansidão é a qualidade daquele que é manso. Fala em brandura de gênio, quietude, boas maneiras. Então, isso é interpretado como mansidão. Como é a qualidade daquele que é manso, eu fui ver o que era manso. Então diz lá que é o contrário de bravo, no dicionário. É o contrário de bravo. Então, brando, sossegado, tranquilo, paciente. Na Bíblia, mansidão vem sempre associada a uma outra característica, que é a humildade. Mansidão vem ao lado de humildade. Vem também relacionada em alguns versículos com espírito quieto. Ora, quieto é o contrário, agora também eu sigo a lógica do dicionário, não é? Quieto é o contrário de inquieto, não é? E há coisas que nos inquietam, que mexem connosco, que não nos deixam ficar parados. Então, olhando mais profundamente aquilo que a Bíblia fala sobre a mansidão, nós vemos que a mansidão opõe-se também a outras coisas, ou está em contraste, está do outro lado da soberba, da arrogância, da contenda, da ira, da irritabilidade. A pessoa que se irrita facilmente tem a ver com ira. Opõe-se às gritarias. Agora, por vezes, todas estas situações que eu aqui falei, que são contrárias à mansidão, a irritação, a contenda, a ira, o ser bravo, não no sentido da bravura, mas no sentido de ser mau mesmo, tudo isso são situações, muitas vezes, que mais do que um problema, são sintomas de outros problemas. E às vezes as pessoas andam irritadas, são conflituosas, porque não estão em paz. E às vezes não estão em paz porque estão a viver sob grande pressão, muito pressionados. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho da mansidão numa outra perspectiva, não apenas daquela perspectiva da arrogância, que às vezes também tem a ver com outras coisas, não da altivez, que também é mau. O manso não pode ser altivo, aquele que se julga até mais do que os outros, por isso é que tem a ver com humildade. Mas gostaria mais de falar sobre a mansidão no sentido de paciência, de calma, e aquilo que retira muitas vezes este espírito de mansidão é a pressão em que as pessoas vivem. Por isso eu
hoje gostaria de, ao falar de mansidão, gostaria de falar sobre um texto onde Jesus se apresenta a ele como manso. E esse texto em que Jesus se apresenta como manso está em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Os versículos 28 até ao versículo 30. Mateus 11, 28 a 30. Este é um dos textos onde mansidão e humildade vêm juntas. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus apresenta-se como manso e humilde de coração e oferece-nos a oportunidade de aprender com Ele também a sermos mansos e humildes de coração. Quando Jesus se apresenta como manso e humilde, esta apresentação de Jesus está aqui neste texto associada com um convite que ele faz a todos e uma oferta que ele também faz. O convite é para todos os que estão cansados e oprimidos, ou seja, cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. Por isso é que eu, olhando para este texto, digo muitas vezes, o não ser manso, o não ser humilde, atitudes de falta de mansidão e de falta de humildade têm a ver com estas duas coisas: o cansaço e a sobrecarga, a opressão. O que é que nos oprime? O que é que nos sobrecarrega? O que é que até muitas vezes nos escraviza ao ponto de nos tornar pessoas irritáveis ou iracundas, que por tudo e por nada explodimos? Às vezes, quando as pessoas estão já nessa situação de grande pressão, não é? Agora usa-se muito a palavra stress, não é? Mas quando já não temos paciência para nada, quando tomamos atitudes quase que de conflito permanente com outros. Bom, uma das causas dessa pressão e desse cansaço é o próprio pecado. É a nossa natureza pecaminosa. O pecado escraviza. A Bíblia nos diz, em João, no capítulo 8, e é o próprio Senhor Jesus que fala nisso, que nós, sem Cristo, nós estamos a servir ao pecado. E o pecado é muita coisa. Pecado não é apenas como aquela definição infantil e muito pequenina de dizer é desobediência. É desobediência, sim, mas é muito mais do que isso. Sempre que nós fazemos a nossa vida ou levamos a nossa vida querendo ser donos de tudo, nós é que decidimos tudo, nós é que controlamos tudo. Não somos muitas vezes assim? Olha, eu sou. Nós queremos estar no domínio de todas as coisas. E isso é pecado? É. E porquê que é? Porque muitas vezes nós nos queremos substituir a Deus. Queremos ser, em vez de ser Deus a dirigir a nossa vida, em vez de nós descansarmos no controle, no cuidado, na orientação de Deus, Ele que é omnipotente e omnisciente, muitas vezes queremos ser nós. E isso é arrogância. Isso é altivez. Isso é o contrário de mansidão. Nós queremos controlar tudo. E estamos a carregar algo que é forte demais para nós, que Deus diz que nós não temos que carregar. Isto não significa que nós não devemos ser responsáveis na nossa vida.
que não devemos ter atitudes responsáveis. Mas nós temos que ter a consciência que nós não podemos todas as coisas. Quem pode é Ele. Nós não temos força para tudo. Ele é que é soberano e poderoso, omnipotente. Então, muitas vezes, nós, como diz o Senhor Jesus aqui em João 8, 34, quando Ele diz: respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou seja, é escravo do pecado, é sobrecarregado por esse mesmo pecado. E isso nos desgasta. O pecado desgasta. E leva-nos a viver vidas de grande pressão, de grande desorientação mesmo, descontrole emocional, que por vezes nos causa atitudes de contenda com os outros, de conflito, momentos em que nós não temos paciência para ninguém, não queremos ouvir ninguém, e isso é falta realmente de mansidão. Mas é por causa do pecado, a soberba, a ira, tudo isso. Agora, não apenas esse pecado, mas é a própria natureza humana pecaminosa que nos leva a ter atitudes de falta de mansidão. Às vezes, procuramos ajuda não em Deus, mas na religião. E quando digo na religião, digo nas igrejas, pensando que as igrejas são a solução. Mudar de igreja não muda nada. Porque as igrejas não mudam as pessoas. Quem muda é Cristo. Quem muda é Cristo. Não adianta nós mudarmos de igreja, e às vezes há pessoas que, não tendo a mansidão, vão pulando de igreja em igreja à procura do lugar onde alguém possa fazer alguma coisa por eles. Mas sabe o que é que as religiões têm e o que é que as igrejas têm? Regras que sobrecarregam. Quando Jesus diz estas palavras, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, Ele estava precisamente a dirigir-se a um grupo de pessoas que vivia oprimido, sobrecarregado pelas leis dos fariseus, pela religião judaica, que apenas se aproveitava daquelas pessoas e as sobrecarregava, mas que não lhes dava libertação. E isso criava muitas vezes nas pessoas angústia, às vezes até revolta, porque principalmente quando olhavam para os líderes religiosos que impunham regras, mas eles próprios não cumpriam. Então a própria religião às vezes pode nos levar a não ser mansos. Porque muitas vezes a religião está apresentada também de uma maneira que promove a arrogância. Há pessoas que pensam que na igreja há lugares de destaque mais importantes. Há igrejas que criaram hierarquias. Então, importantes são, por exemplo, aqueles que estão aqui à frente, que têm visibilidade. Oh, irmãos, esses não são os importantes. Os importantes são todos aqueles que servem ao Senhor. E há tanta coisa feita na igreja que não se vê, por gente que não aparece e que é de extrema importância. Agora, aquele que não é manso, aquele que gosta da soberba, da arrogância, esse quer aparecer apenas. E o Senhor Jesus faz este convite. Vocês que estão sobrecarregados por regras religiosas, vocês que estão sobrecarregados e escravizados pelo pecado, vocês que estão escravizados e sobrecarregados e que vivem oprimidos pelos problemas da vida, que têm tantos fardos pesados. Esta vida tem fardos pesados. E às vezes alguns entendem que para que ninguém os pise, têm que ser mais do que os outros. E lá se vai a mansidão. E é verdade. Tudo isto, todas estas situações provocam em muitas pessoas desgaste, falta de paciência, irritabilidade, são impedimentos à mansidão. Por exemplo, há pessoas que estão com muito trabalho
e com tanto trabalho que estão, já não têm paciência sequer para ouvir os outros. E depois assumem atitudes que não são mansas, que não são tranquilas, que não são pacíficas. Outros estão fartos de ser maltratados e entendem que o melhor é fazerem alguma coisa por isso. E então, numa atitude quase que de revolta, tornam-se rebeldes ou agressivos. É por isso que Jesus se apresenta como solução. Nada disso é solução. Jesus diz: vinde a mim. E Ele está a querer dizer que a solução para todos esses fardos, para todos esses cansaços, é Ele próprio. Vir a Jesus é reconhecer que nós não somos capazes e ir ao seu encontro e pedir ajuda. É necessário dizer: Senhor, eu não sou capaz de mudar o meu coração, eu não sou capaz de mudar as situações, eu não sou capaz de mudar os outros, então, Senhor, muda o meu coração. É preciso crer que Ele é a solução. Quando Ele diz: vinde a mim, porque Ele é a solução, nós temos que crer que Ele é a solução. Mas é preciso também, como Ele diz, tomar o seu jugo. E o que é isso, tomar o seu jugo? Muitos não sabem o que é o jugo ainda, porque já não se usa muito. Mas o jugo é uma canga. Ou seja, era um objeto grande de madeira que se punha em cima do animal. Quando havia uma junta de bois, por exemplo, para lavrar a terra, agora tem que... Já não vem, agora só vêm tratores, não é? Nesta altura era assim. Havia uma canga de madeira que era posta sobre o cachaço, não é? Dos bois. Esse era o jugo. Ou seja, ficar debaixo, submisso. Para poder fazer alguma coisa, tinha que ter o jugo. E o Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, coloquem-se debaixo da minha mão, debaixo do meu poder, debaixo da minha vontade, porque eu posso ajudar-vos. E Ele diz: e o meu jugo não é pesado, o meu fardo é leve. Então, para ter esta solução que Jesus apresenta, temos que reconhecer, por um lado, que nós não somos capazes, temos que crer que Ele é capaz e temos que dizer: sim, Senhor, eu aceito a Tua orientação, eu aceito a Tua direção, eu aceito a tua soberania, eu vou ficar debaixo de Ti. E mais, o Senhor diz: aprendei de mim, aprendei de mim. Então precisamos de estar com o nosso coração e a nossa mente aberta para aprender. Só uma pessoa humilde e mansa pode aprender. E só aquele que aprende pode aprender a ser manso. Já tentaram ensinar alguma coisa a alguém que sabe tudo? Não vale a pena. Não, é perda de tempo. Há pessoas que sabem tudo. Eu já tenho lidado com algumas pessoas que, se nós falarmos de política, eles são experts. Se falarmos de mecânica, sabem tudo. Mas nunca arranjam o seu carro, mandam sempre à oficina. Se falarmos de direito, eles conhecem as leis. Se falarmos de culinária, sabem perfeitamente tudo. Esses identificam-se comigo. Eu sei tudo de culinária. Na parte de comer. Na parte de fazer, deixo com a minha mulher. Mas há pessoas que sabem de tudo. Seja qual for o assunto, têm opinião. E a sua opinião está certa. Essas pessoas nunca aprendem. Nunca aprendem. Os professores de música, que temos aqui alguns, sabem, aquela pessoa que chega para aprender música, que diz que já sabe, são os mais difíceis de aprender, não é? Então, Jesus diz: aprendei de mim. E para aprender a ser manso, como Jesus, e seguir o seu exemplo, nós precisamos ser humildes. Precisamos de ser humildes.
para dizer eu não sei, então ensina-me, Senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Se os irmãos quiserem ir até lá, 1 de Pedro é quase lá para o fim do Novo Testamento, antes de chegar às cartas de João, às cartinhas de João, porque são cartas pequeninas, não é? As Judas e Apocalipse, nós temos 1 de Pedro. No capítulo 5, o versículo 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, isto é tomar o jugo, é ficar debaixo do jugo do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que nos inquieta, o que nos perturba, o que nos tira a paz, o que nos tira a alegria, o que nos tira a tranquilidade, o que nos torna muitas vezes irritadiços e até conflituosos, vamos lançar tudo sobre ele, porque ele já levou na cruz sobre todas as nossas iniquidades. E ele tem cuidado de nós. Esta é a sua oferta. Ele faz o convite, vinde a mim, e oferece o quê? Voltando a Mateus 11, alívio. Eu vos aliviarei. Eu tirarei a carga de cima de vocês. Eu vou carregar essa carga. E vocês vão encontrar descanso. É o que diz lá em Mateus 11. Diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Alívio e descanso é o que o Senhor Jesus nos promete. Uma pessoa descansada, uma pessoa aliviada, é uma pessoa que tem menos pressão, menos stress. Ou dizendo em brasileiro, menos estresse. Não é? É. E essa pessoa é mais mansa, é mais calma, é mais tranquila, vive mais quieta. Então por que andar tão aflito às vezes, tão agitado, tão irritado, tão impaciente? Se o Senhor Jesus nos diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, essa é a oferta que Ele dá. Há quem pense que a mansidão, o sermos mansos, vai levar a que os outros nos pisem, abusem de nós. É capaz. Jesus foi pisado, foi maltratado. Mas Ele também diz que aquele que se humilhar será exaltado. Da mesma maneira como Ele também foi exaltado. E no tempo certo Deus fará a obra. Eu lembro-me daqui há muitos anos atrás, como eu dizia hoje na Escola Bíblica Dominical, eu quando dou exemplos de alguém que conheci ou que passou por esta igreja, falo de há muitos anos atrás, que é para ninguém pensar que é de alguém de agora, e este é mais um dos casos de há muitos anos atrás, em conversa com um irmão aqui da igreja que tinha uma certa posição de destaque, de autoridade no seu trabalho. Ele dizia-me, eu, no meu trabalho, eu não posso ser manso. Eu não posso pôr em prática estes ensinamentos da Bíblia, porque senão pisam-me e abusam de mim. Que pena pensar assim. Estas pessoas nunca serão mansas. E nunca experimentarão aquilo que o Senhor Jesus oferece, que é alívio e descanso, porque não vivem descansadas. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São os mansos que vencerão. Agora, quando o Senhor Jesus diz isso, diz que essa mansidão, como Ele é de coração. A mansidão não é apenas uma mudança de atitudes. A mansidão não é apenas uma mudança de comportamento. A mansidão é algo que tem a ver com a transformação do nosso coração. Num coração tranquilo, calmo, sereno. E isso é obra de Deus.
E é só quando é obra de Deus que nós podemos evitar contendas e guerras. Porque essas não vêm de Deus. Essas não vêm do Espírito de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 24, que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. E aquele que serve ao Senhor deve ser manso para com todos. E só Deus pode fazer esta obra. Por isso é que o Senhor Jesus se apresentou Ele como solução. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E é por isso que nós chegamos a Gálatas, no nosso texto, que tem sido de base, tem servido para todas as nossas mensagens, diz que é fruto do Espírito. Então é algo que eu posso trabalhar, mas debaixo do jugo, da orientação do Espírito de Deus. Para aprendermos do Senhor, nós não podemos desprezar onde Ele nos ensina. O manual de instruções está aqui. Para aprendermos, nós não podemos negar o professor, que é o Espírito Santo. Por isso precisamos nos encher do Espírito Santo, para podermos ver esta característica aparecer em nós. Mansidão. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta a todos nós, a mim e a cada um de vocês. Há alguma coisa? Pergunta a ti mesmo. Há alguma coisa que me perturba? Há alguma coisa que me faz andar sem paciência, irritado? Pede a Deus, meu irmão, que te ajude a reconhecer o quê? O que é que está a causar irritação, perturbação, impaciência, ansiedade, inquietação? Eu quero vos dizer que se há alguma coisa nesse género, a solução é Cristo. Não é preciso nada para nos tornar agressivos. Nós já somos assim, às vezes, por natureza. Muitos já são conflituosos por natureza. Muitos já são maldizentes, vaidosos, arrogantes. Se esse é o teu problema, ou o meu problema, se é essa a questão que nos impede de ser mansos, a solução é Cristo. Por isso Ele diz, vinde a mim, aprendei de mim. Estás cansado da vida, até de viver em conflito com alguma pessoa, com algumas pessoas, com todos? Não tens paciência, não tens calma? Para. Escuta e ora. Antigamente havia nas passagens de nível do comboio, para, escuta e olha, não é? Eu digo, para, escuta e ora. Para te examinares a ti mesmo. Pede ao Senhor, Senhor, sonda-me, como dizia o salmista. Sonda-me, ó Deus, e vê o que é que está mal em mim. Escuta para aprenderes. Escuta a palavra. Abre a tua Bíblia. Ouve o que o Senhor te quer dizer. Ouve a Jesus. Aprende dele. E ora, em submissão, debaixo do seu jugo, dizendo, Senhor, transforma-me. Porque só Deus vos pode transformar. Quero terminar com um testemunho. Há muitos anos atrás, eu já tenho contado isto várias vezes, eu vivia numa constante irritação. Dava uma desculpa. A desculpa era, eu sou assim, paciência. E dizia mesmo, eu sou assim, paciência. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, olha, ponha de parte. Não é? Este não era o espírito manso, nem humilde. Havia uma jovem que eu penso que gostava muito de mim, aqui na igreja, e ofereceu-me um livrinho pequenino, editado pelo Núcleo de Publicações Cristãs, e o título daquele livrinho era um opúsculo que dizia assim, o título, Eu sou assim, paciência. E a capa era um indivíduo a dar um murro na mesa.
Eu sou assim, paciência. E eu pensei, bom, isto aqui tem mesmo a ver comigo. Eu vou ler. E fui lendo aquele livrinho e a dada altura o livro dizia isto. Porque eu, muitas vezes, embora dissesse eu sou assim paciência, eu procurava mudar-me. E irritava-me comigo mesmo. Nem era manso comigo mesmo. E aquele livrinho dizia, se pensas mudar a ti mesmo, não penses. Porque não és capaz. Admite que não és capaz. Que eu tive que parar, examinar e admitir. E depois dizia, pede a Deus, porque Ele é que te pode mudar. E eu pedi. Com lágrimas, pedi, Senhor, muda-me. E a pouco eu comecei a ver realmente essa mudança. E eu era assim. E agora não. Não quer dizer que às vezes não me irrite. Mas Deus faz milagres na nossa vida. Então, irmão, se tens consciência que tens problemas de ser manso, de ser humilde, de ser paciente, de ser quieto, tranquilo, calmo, se vives ansioso, querendo dominar tudo e todos, controlando todas as situações, para e vê que não está certo. E diz, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu ponho a minha vida nas tuas mãos. Transforma-me. Se for sincero, o que vai acontecer não é só a mudança de comportamento, é a mudança do coração. E tal como Jesus, seremos mansos e humildes de coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos-te pela tua palavra e pelo exemplo do teu filho e pela oferta do teu filho. Sabemos que nada podemos fazer para nos mudarmos a nós mesmos, mas sabemos que tu és poderoso. Por isso te rogamos que pelo poder do teu Santo Espírito, tu faças a tua obra em nós. Senhor, que a tua palavra nos ensine, que o teu Espírito nos transforme e que a nossa vida realmente cheia do teu Espírito manifeste mansidão, humildade, para que assim possamos viver mais leves, mais descansados e para a tua honra e para a tua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém.